Hebreus capítulo 12 e o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e deixamos todo o embaraço do pecado que está perto e nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que lhe foi proposta. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé, qual pelo gozo e ele estava proposto suportar a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai-vos aquele que suportou as tais contradições do pecado contra si mesmo, para que não enfraquecesse e não desfalecesse o vosso ânimo, ainda não resistisse até o sangue, e combatendo contra o pecado. Já vós não esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos meu, não despreza a correção do Senhor, não desmaia porquanto por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Suportai a correção de Deus, que vos trata como filho, porque o filho que o pai não corrige. Amém? Pode sentar, irmãos, e glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus, porque Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmão, que o Senhor Jesus, glória a Jesus, né? Ele tem nessa noite bênçãos para nós. Amém? Através desta palavra aqui. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus, né? Essa carta dos Hebreus, dizendo para nós, dizendo assim, lembrando nós, portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmão, nós somos vigiados de todo lado. Glória a Deus, somos vigiados. E um dos principais é Satanás. Amém? O nosso inimigo que tenta de toda maneira, glória a Deus, tirar nós da presença de Deus. Nós vejamos que quando o diabo ele rodeava a terra, quando ele chegou na presença de Deus, né? E Deus perguntou: da onde tu vem, Satanás? Ele disse: rodear a terra e passear por elas. E ele disse: observasse o meu servo Jó. O diabo estava observando, né, Jó. Glória a Deus. Assim também, irmão, nós como cristãos, como servo do Senhor, não pensa que você não está sendo cuidado. Amém? Alguém está te cuidando, alguém está tentando pegar você, glória a Jesus, em algo para te acusar. Amém? No trabalho, que seja onde você está andando, aonde você estiver, existe uma grande nuvem de testemunha para testemunhar contra você naquele grande dia da volta de Jesus, para testemunhar naquele grande dia do juízo final. Amém? E por isso que os apóstolos estão dizendo aqui que nós temos que vigiar, porque estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Aí ele dá um conselho aqui, que nós temos que vigiar, deixar o embaraço desta vida, né? Largar as coisas desta vida, deste mundo, e correr para aquilo que foi nos preparado para nós, né? Com paciência a carreira que foi proposta em nossos corações. Amém? O momento que você entregou a tua vida para Jesus, que você aceitou a Cristo, que nós aceitamos a Cristo, nós somos vigiados, que seja pelo céu ou que seja pelo inferno. Amém? O Senhor está nos cuidando de nós, e o diabo também está vigiando nós, para pegar nós em algo, para distanciar nós da presença de Deus, para tentar nos acusar. Amém? Glória a Deus. Para tentar nos acusar. De que maneira? Ele começa a colocar no pensamento. Amém? Ele começa a colocar um desânimo na vida das pessoas, né? A pessoa começa a desanimar. Glória a Deus. É isso que o inimigo faz. Mas aqui o apóstolo está dizendo para nós aqui que nós, né, temos que correr, glória a Deus, daquilo que foi proposto em nossos corações. O que é, irmão? Glória a Jesus, né? Ir até Jesus, seguir Jesus.
fiquei numa firme na presença de Jesus, porque foi esse Jesus que morreu na cruz por nós. Amém? Foi Jesus que suportou lá na cruz por nós. Nós temos que lembrar disto, que um dia Cristo padeceu na cruz, que um dia Ele carregou uma cruz por nós, amém? Que Ele sofreu por causa de nós, foi rejeitado por causa de nós, amém? Para um dia nos garantir a nossa salvação. Glória a Deus. Então nós sabemos, irmãos, que nós como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que lembrar disso. Cristo suportou a cruz, Cristo padeceu por nós, amém? E Ele não tendo pecado, glória a Deus, mas Ele foi crucificado como um pecador, amém? E veja bem, por causa do quê? Por causa de nós. Para quê? Para que nós tenhamos a salvação, amém? Deus, Ele ama os seres humanos, Deus ama o homem, Deus ama a mulher, glória a Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus deu para nós o direito do livre-arbítrio, deu o direito de escolhas. Por isso que a palavra sempre vem dizendo para nós que nós temos que tentar com mais diligência para as coisas que recebemos do Senhor, amém? Que nós continuamos mais firmes, uma carreira que foi proposta em nossos corações, para um dia nós chegar lá e receber o que foi prometido através de Jesus, amém? Jesus, nas suas palavras, Ele não força ninguém a ser um cristão, não. Ele não vai pegar a pessoa e dizer: você vai ser crente na marra. Isso não vai acontecer, glória a Deus, não. Jesus não vai mostrar para o homem e para a mulher a verdade que liberta. Jesus vai mostrar para o homem e para a mulher tomar decisões em suas vidas da maneira que a pessoa quer, amém? É isso que Jesus faz. Ele coloca a bênção, glória a Jesus, e a maldição. Ele está dizendo: aí está a maldição. Se você escolher a maldição, você vai para a maldição. Mas se você escolheu a bênção, você vai receber bênçãos, amém? Então o que ele está dizendo aqui para nós? Vigiar. Vigiar por quê? Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e naquele dia podem nos acusar, amém? Mas se nós estivermos firmes com o Senhor, com o propósito do seu coração, nós podemos ter certeza que seremos mais do que vencedor. Olha o que ele diz aqui: olha para Jesus, o autor, o consumador da fé, nem qual pelo gozo que estava proposto suportar a cruz, suportou a cruz por causa de nós. E por que nós não lutamos também, glória a Jesus, para suportar as coisas desta vida e lutar para aquilo que foi proposto em nossos corações? Aí ele disse mais: considera isto, pois que suportando a contradição do pecado contra si mesmo, né? Glória a Deus. Então ele está dizendo bem claro para nós aqui que nós temos que lembrar de tudo que Cristo padeceu por nós. Por quê, irmãos? Tudo que Jesus padeceu por nós foi para nos garantir o direito da nossa salvação. Agora, Ele não vai pegar nós na marra e colocar nós no caminho, não, amém? Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar que você tome decisões, e as suas decisões que vai garantir a tua salvação. Glória a Deus. A Bíblia, ela nunca vem pegando você, glória a Deus, e colocando ali, não, você tem que ficar aqui. Não, a Bíblia só vem aconselhando. Olha, Jesus suportou a cruz por você, glória a Deus. A Bíblia só vem mostrando para nós, né, que existe um lugar ruim e existe um lugar bom, que nós tomamos essa decisão e escolhemos para onde nós queremos ir, amém? E aí a Bíblia diz mais aqui, olha o que diz aqui: glória a Jesus. Já vós não esqueçam da exortação, eu argumento convosco como filho, não despreza a correção do Senhor, não desmaia quando por ele for repreendido. Sim, o Senhor, ele repreende, né? Ele repreende. Quando a pessoa é filho do Senhor, vem a repreensão do Senhor. O Senhor repreende de que maneira? Ele repreende nas palavras, né? Ele repreende no teu coração. Algo que você faz, muitas vezes, você olha e diz: olha, eu não podia ter feito isto, né? Isso é errado. É sinal que Deus, Ele te ama. Quando a pessoa ele erra, quando a pessoa, irmãos, ele entra em contradição, ele se arrepende. E o sinal do arrependimento é que Deus, o Espírito Santo,
está tocando na vida dele. Disse: você errou, você falhou, glória a Deus, e você tem que se consertar na presença de Deus. Amém? Então está dizendo aqui que nós não podemos desprezar a correção do Senhor, não, mas aceitar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tem que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz aqui mais: porque o Senhor corrige os que ama e açoita todo aquele que recebe por filhos. O Senhor corrige o que ama e açoita todo aquele que recebe por filhos. Glória a Deus. Veja bem que quando Deus ele formou o povo de Israel, né, através de Abraão, glória a Jesus, Abraão, e veio Isaac e Jacó, da família de Jacó nasceu os povos israelenses, glória a Deus. Aquele povo era um povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E olha que Israel passou por momentos difíceis. Muitas vezes Israel foi corrigido. E por que Israel foi corrigido? Porque eles obedeciam a Deus. A promessa de Deus para eles era uma terra prometida onde tinha, glória a Jesus, abundâncias. Amém? Se eles tivessem pegado desde o começo, né, com propósito em seu coração firme de servir o Senhor, que o Senhor tinha escolhido eles seria a maior nação da terra. Talvez dominaria o mundo inteiro. Amém? Sim. Por quê, irmãos? Porque eles foram escolhidos por Deus. Deus deu a melhor terra para eles. Amém? Só que o que aconteceu? Eles viviam sempre, glória a Jesus, né, pensando como o mundo pensava. Amém? Sim. Eles viviam olhando para as outras nações. Eles viviam olhando para outros povos, né? As festas do outro povo, as festas pagãs, né? Eles tinham inveja. Glória a Deus, eles tinham invejas. O povo adorava outro Deus, né? Idolatria, fazia uma imagem lá e dançava e pulava e fazia festa ali. E eles tinham inveja. Glória a Deus. E esta inveja muitas vezes levou grande consequência na vida deles. Amém? Eles não precisavam ter passado por uma escravidão no Egito. Glória a Deus, e ficaram lá, né, 400 e poucos anos no Egito, numa escravidão. Não precisava. Mas as suas desobediências, né, de não servir a Deus da maneira que Deus quer, o homem sofre e a mulher sofre. Amém? E até no dia de hoje. Glória a Deus. E agora, irmãos, Deus ele promete para nós não uma terra, glória a Jesus, aqui neste mundo. Deus não promete para nós um lugar aqui neste mundo. Deus promete para nós um lugar onde não tem mais dor, não tem mais enfermidade, não tem mais problemas. Amém? Porque a terra que Deus prometeu para Israel tinha que plantar, lavrar, glória a Jesus, né? Mas o que Deus promete para nós, nem doença vai ter. Amém? O que Deus promete para nós, que nem o sol vai ter para te molestar, né? Glória a Jesus. Você vai levantar todo dia e vai levantar com disposição, né? Que apesar que talvez a Bíblia diz que nem noite vai ter lá. Glória a Jesus, que Cristo é a luz. Amém? Essa é a promessa de Deus. Mas para isto existem grandes consequências, né? Que, glória a Jesus, Deus ele quer que nós rejeita este mundo. Amém? Deus separou o povo de Israel para mostrar para o povo de maneira que ele quer o povo. Olha, Deus tira Israel da terra do Egito. Veja bem, né? E Deus tira o povo de Israel da terra do Egito e leva para uma terra prometida. Diz: vocês têm uma terra, glória a Jesus, que é de vocês. Amém? Irmãos, seria um espaço de 40 dias do Egito, né? A terra que Deus tinha prometido, que Israel podia chegar. Mas gastaram 40 anos. 40 anos eles gastaram para chegar até lá. Por quê? Glória a Jesus. Porque muitas vezes as dúvidas nos seus corações, né? Glória a Deus. Eles veem o que Deus fez na terra do Egito. Eles veem os milagres que Deus operou. Amém? Eles veem o mar vermelho se abrir. Eles veem tanta coisa acontecer. E mesmo assim, aquele povo de coração duros. E o que aconteceu? Então Deus disse: olha, glória a Jesus, né? O que vai acontecer? Este povo não pode entrar na terra prometida com o coração pegado no Egito. Amém? Então veja bem que eles não entraram. Deus não permitiu que eles entrassem no Egito,
com desejo em seu coração, né? da terra do Egito. Mas a Bíblia disse que entrou na terra do Egito só dois, né? Josué e Caleb, aleluia, que saiu da terra do Egito, né? Como homem, glória a Deus. E sim, entrou uma grande multidão, mas o povo que nasceu no deserto, amém? Um povo que já tinha sido limpado os seus corações, né? Já tinha esquecido o Egito para trás. É o que Deus quer, é que nós esquecemos, né? o mundo. Que o mundo, se quando nós estiver lembrando do mundo, quando nós estiver lembrando das coisas desta vida aqui, nós estamos perdendo a terra prometida que Deus tem para nós, amém? E podemos, glória a Jesus, acontecer o que? Como aconteceu com muitos, aleluia, não poder entrar na terra, amém? E eu quero dizer para os irmãos que, glória a Jesus, hoje é a mesma coisa, né? Muitas pessoas ainda estão pegadas com mundos, né? Muitas pessoas estão pegadas com as coisas desse mundo, e o que os apóstolos estão dizendo aqui, e o que o pregador está dizendo aqui, que é para nós vigiar, porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e esse testemunho vai ser contra nós, amém? Vai ser contra nós, glória a Deus. E há, irmãos, daquele grande dia, que alguém tiver perante o juízo para ser julgados, amém? Porque o crente, fiel a Deus, servo do Senhor, ele não pode estar lá para ser julgado, mas ele tem que estar lá para receber o seu galardão, que for fiel, glória a Jesus, na presença de Deus. Pode bater palmas, glorifica o nome do Senhor, amém? Então está dizendo aqui que o Senhor corrige, glória a Jesus, por todo aquele que ele tem por filhos. Se Deus corrige você, se Deus ele te alerta, você tem que ficar feliz, que Deus está te alertando, olha, do teu erro. Agora, quando você, glória a Jesus, vai lá e pega algo que é um pecado na presença de Deus, e você não sente nada, aí você tem que se preocupar, porque algo, glória a Jesus, está acontecendo, né? Quando uma mulher, ela vai lá, glória a Jesus, e pensa na maquiagem, na pintura, glória a Jesus, né? Aí não acontece nada, ela não sente nada, para ela é tudo normal, não é verdade? Passa a pintura, glória a Jesus, né? Usa o esmaltes, glória a Jesus, pensando, diz, não, que é para me ficar bonito, porque eu não sei, irmão, que muitas pessoas pensam, que o esmalte vai deixar uma mulher bonita, glória a Jesus, isso não vai acontecer, a pessoa é bonita por aquilo que Deus fez, glória a Jesus. Você vê muitas vezes mulher de esmalte, aquele esmalte preto, parece coisa terrível, ou aquele esmalte azul, né? E para eles está bom, não, agora estou bonito, glória a Deus, não está, irmãos, amém? Por quê? Porque é coisas do mundo. Se você vê a origem de onde vem o esmalte, se você vê a origem de onde vem a pintura, que é fabricada a pintura, a bijuteria, glória a Deus, que as pessoas usam, né? Se você vê de onde vem, não usarias, glória a Jesus. Por quê? Porque o que Deus quer é que o homem seja simples, humilde. Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus separou Israel. Todo mundo conhecia Israel, era diferente das suas vestiduras, na sua maneira de andar, na maneira de invocar a Deus. Israel era diferente. Aonde que eles passavam, o povo temia. Glória a Jesus, aonde que eles passavam, o povo temia. Por quê? Dizia, este é o povo que tem um Deus, glória a Jesus, que não tem imagem. Esse é o povo que busca um Deus, né, que abriu o mar vermelho. Este é o povo, por onde ele passa, glória a Jesus, esse Deus está com ele, amém? Então o povo temia, glória a Deus. E o povo, até no dia de hoje, se você olhar para a história de Israel, quem que gosta de Israel? Amém? Quem gosta? Somente os cristãos, os servos do Senhor, né? As pessoas tementes a Deus, as pessoas que lêem a Bíblia, que sabem que eles são o povo de Deus. Mas há muitas nações não querem ver eles, querem acabar com eles, glória a Jesus. Por quê? Porque eles ainda consideram o povo de Deus, amém? A mesma coisa do meu irmão, da minha irmã também. Quando você entregou a tua vida para Cristo, você passa a ser um povo de Deus, você passa a ser descendência do que? Longe da semente de Abraão, né? A promessa de Deus que Deus fez com Abraão. E aí
você, glória a Jesus, está sendo vigiados, aleluias. E o diabo naquele dia, ele vai, glória a Jesus, me acusar muita gente, amém? Porque o diabo conhece a Bíblia, irmãos. Ninguém engana Satanás, o diabo conhece a Bíblia. O diabo só atinge a vida da pessoa porque ele sabe que a pessoa não está de acordo com a palavra. Ele sabe que a pessoa estiver de acordo com a palavra, aí não tem poder, amém? Quando o homem, quando a mulher está de acordo com a palavra de Deus, o inimigo não pode tocar e dizer, não, isso eu não toco, porque esse é o que? Esse é o filho de Deus, amém? O diabo sabe quem é filho de Deus e sabe quem não é. Glória a Jesus. Através do que? Através de nós se comportar, amém? Através de nós se comportar. Por quê? Porque Ele conhece a nossa vida. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos sim, estamos sendo vigiados, e naquele dia para tentar nos acusar na presença de Deus, amém? Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar até o fim pela nossa salvação, amém? Irmãos, eu digo algo para você: as coisas deste mundo não servem para nada, amém? Não servem. Glória a Jesus. As coisas deste mundo não servem para nada. As coisas deste mundo, irmão, não tem futuro. Não existe futuro neste mundo. O homem tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar assim, mas o mundo não tem futuro, amém? Então o que nós temos que fazer é procurar onde está o futuro, e o futuro está nos céus. Jesus disse: ajuntai o teu tesouro, aonde? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu tesouro está no céu, lá está o teu coração. Se o teu tesouro está aqui, aqui está o teu coração, amém? Se você se apega com este mundo, o teu coração está com o mundo. Se você acha as coisas do mundo bonito, o teu coração está no mundo. Se você pensa no reino do céu e diz: olha, Jesus tem no céu para nós algo muito bom, né? Ele tem a árvore da vida, Ele prometeu para nós a coroa da vida eterna, Ele prometeu para nós uma cidade de ouro e cristal, né? Ele prometeu para nós algo no céu importante. Aí o teu coração está lá, amém? Mas quando estiver aqui neste mundo, pegado neste mundo, com a beleza do mundo, o coração está aqui. E aonde está o coração? Glória a Jesus. A Bíblia diz que só tem dois deuses, irmãos: o Deus criador do céu e da terra, e o Deus das trevas, amém? O Deus Amamós, né? Que é o Deus da riqueza, o Deus de dinheiro. Glória a Jesus, que é o mesmo Satanás, né? O Deus da cobiça. Glória a Jesus. E o Deus que está nos céus. Aonde estiver o nosso coração, é para onde nós vamos. Se nós tiver com o coração no mundo, glória a Jesus, então vai ficar no mundo, amém? Porque os irmãos sabem que o inferno é aqui, é no mundo. O inferno não está no céu e não está em outras galáxias. Glória a Jesus, não. O abismo, né? A morada de Satanás não está em outro lugar, não está em outro planeta, não, ele está na terra. Satanás, ele está na terra. Glória a Jesus, ele não está em Marte, não está em Vênus, não, ele está na terra. Glória a Deus. Se o nosso coração estiver aqui neste mundo aqui, então nós estamos com o Deus das trevas. Mas se o nosso coração está com Deus no reino do céu, então para lá está onde nós vamos, amém? E a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor, né, Ele corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Suportai a correção de Deus e tratai como filho, porque o filho que o pai não corrige, né? Mas se está sem disciplina, qual são feitos participantes, são os tais bastardo e não filho. Quer dizer, se a pessoa vive no pecado, e não tem nenhuma correção de Deus, ele é só um bastardo, né? É aquele filho que acha que também que é filho, que nem herança tem, nem um bastardo. Olha, Jesus, ele se acha filho, mas é um bastardo, ele não tem herança de nada. Glória a Deus. Por quê? Porque ele está sem correção. É o que hoje existe milhares de pessoas assim, né? Tem pessoas aí que estão na bebida alcoólicas, tem pessoas aí que estão fumando, né? Tem pessoas que estão aí, glória a Jesus, na prostituição, tem pessoas que estão aí na vaidade, tem pessoas que estão aí na iniquidade, tem pessoas que estão fazendo tudo que o mundo oferece, e para ele, tudo bem. Aí você vai falar para ele assim: não precisa fazer nada,
Jesus já morreu por mim, Jesus já derramou seu sangue na cruz e já pagou pelo meu pecado. Então, quer dizer, ele pode continuar pecando, mas não é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que Deus corrige sim os seus filhos, amém? Então, se nós tiver, glória a Jesus, desta maneira, e não tem nenhuma correção, nenhum arrependimento dentro do nosso coração, amém? Estamos longe do céu, irmãos, amém? Estamos longe dos céus. É a mesma coisa da pessoa chegar, glória a Jesus, né? E chegar e fazer o que o mundo está oferecendo, glória a Deus, e ele não tem arrependimento nenhum, porque tem pessoas aí que não tem arrependimento de nada. Você fala para ele e fica bravo, né? Fala, irmão, você tem que se consertar, irmão, você tem que largar a vaidade. Hoje, quando você abre a internet, né, as pessoas tentam explicar a Bíblia. Que tem de gente, irmão, querendo explicar a Bíblia na internet, é fora de sério, amém? Aí eles começam a dizer assim: ah, mas você foi enganado a vida toda, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus não habita em templo feito por mão de homem. E muitas pessoas, glória a Jesus, muitas vezes ficam, não é verdade. Por quê? Só ler aquilo ali. E na verdade sim, Deus nunca habitou dentro de um templo, Deus nunca habitou dentro de uma igreja. Não, Deus habita onde estão os irmãos. Quando os irmãos se reúnem aqui, é a igreja do Senhor. Aonde tiver 2 e 3, se torna essa igreja do Senhor. Se nós vamos na casa do irmão, lá está a igreja do Senhor. Aonde nós estiver, a igreja do Senhor está ali, amém? Agora, templo é templos, né? Cenáculo é cenáculos, mas a igreja é os irmãos, é as irmãs. Quando se reúne, né? Que deu uma reunião, é uma igreja. Deu 2 pessoas, já se torna-se uma igreja. Deu 3, se torna-se uma igreja. Aí Deus está no meio, Deus está ali, presente no coração de cada um, amém? Glória a Deus. Sim, aí tem outras pessoas que tentam querer explicar, ah, mas por que, né, o que levou para Elias lá no deserto foi um corvo, não foi um corvo da maneira que vocês pensam, né? Foi isso, foi aquilo. Sim, mas Jesus, por que eles não vão ali e começam a explicar? Irmãos, os irmãos sabem o que é vaidade? Não, você não vai ver isso aí. Os irmãos sabem o que é iniquidade, irmãos? Eu vou explicar para vocês o que é a vaidade. Eu vou explicar para vocês o que é a iniquidade, hein? Eu vou explicar aqui os últimos versículos do Apocalipse. Está dizendo aqui que o ladrão não entra no reino dos céus, né? Que o idolatra não entra no reino do céu, que o mentiroso não entra no reino dos céus. Eu vou explicar para vocês aqui, glória a Jesus, que você tem que amar os seus próximos. Eu vou explicar para vocês o que é o pecado. Agora, não adianta eu querer explicar para os irmãos com quem Caim casou, porque não vai ter salvação, ter nada de salvação para os irmãos, né? Eu não vou tentar explicar para os irmãos que não foi uma cobra, glória a Jesus, que enganou a Eva lá no deserto, lá no jardim. Não, a serpente não é uma cobra, como muitos tentam explicar. Não vai tentar, amém? O que eu tenho que explicar para os irmãos é o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós temos que vigiar, porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e nós temos que correr por aquilo que Deus prometeu para nós, amém? E colocou em nosso coração, e lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, padeceu por nós, foi rejeitado pelo povo, né? Cuspido na cara, apanhou por nós. Isso que nós temos que lembrar, que Ele nos ama como filhos, amém? E quer dar para nós uma herança. É isso que nós temos que colocar dentro do nosso coração e esperar Jesus voltar. Que Deus abençoe a todos, e as palmas glorificam o nome de Jesus, amém? Vem todos os irmãos aqui à frente, vem todos os irmãos aqui à frente. Eu quero orar em favor dos irmãos. Glória a Deus. O Senhor nessa noite tem uma vitória, uma bênção para os irmãos. Nós vamos orar agora. Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu espero a minha vitória. Oramos, todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor, meu Deus, faça a tua obra, Senhor, faça teu milagre, meu Deus, abre as portas, Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, mais um culto na tua casa, mais um culto na tua presença, de adoração ao teu nome. Nós glorificamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa levar os irmãos em paz para a sua casa, a sua família, Senhor. Vai curando, vai libertando agora. Um milagre aconteça, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos todos meus irmãos,
Pai, de adoração ao teu nome, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Abençoa meus irmãos e abençoa todas minhas irmãs nessa noite, curando e libertando em nome de Jesus. Amém?